Boa noite, meus queridos, graça e paz. É muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez, pela graça do Senhor. E isto tem acontecido, isso traz alegria ao nosso coração. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que Deus falou comigo. Ele trouxe à minha mente. Deus normalmente fala comigo, às vezes através de uma palavra ou de um único versículo. E ele me fez lembrar o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 5, né? Quando ele nos declara, nos diz que nós devemos nutrir, que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma maneira de pensar, né? A mesma atitude. Você vai ver variações conforme a versão que você tem, que você usa, mas eu queria usar a nova tradução na linguagem de hoje. E eu quero ler este texto a partir do verso 1 até o 11, e ir mostrando tudo aquilo que Deus foi trazendo luz e falando ao meu coração. E o desejo que há no meu coração é de que você seja edificado, fortalecido, que você seja abençoado através desta palavra, entendendo aquilo que Cristo fez. Eu tenho trabalhado muito, e isto tem sido o alicerce da nossa caminhada, a graça de Deus. Não tem como fugir disto. Deus escolheu nos colocar debaixo do seu favor. Não é mérito meu, não é seu, não é mérito de nenhum de nós. Nunca foi, não é e nunca vai ser, porque nós merecemos, muito pelo contrário. Por isso que é graça, é favor imerecido de Deus para a sua vida. Então, abra comigo o texto de Filipenses capítulo 2, eu quero ler a partir do verso de número 1. Nesta versão diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram feitos, né? Nós fomos colocados, né? Nós fomos batizados na morte e na ressurreição com Cristo. Este é o grande pacote da obra de salvação de Deus. Nele, ele é a figura central de toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Ele é a figura central. Então, tudo é nele, por causa dele, pela obra consumada que ele realizou lá na cruz do Calvário. Então, por estarmos unidos com Cristo, vocês foram feitos fortes. O amor dele nos anima, né? Nós precisamos, nas palavras dele, de um bom ânimo, porque no mundo nós iríamos passar por muitas lutas, tribulações, desertos, mas hoje é muito claro que tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos, todo sofrimento e toda dor na vida de um cristão tem um único propósito: aperfeiçoar Cristo na vida dele. Só. Não é castigo, não é nada disto. Tudo que passa desta verdade é o engano maligno. Deus, ele trabalha em nós, aperfeiçoando esta boa obra que um dia ele começou nas nossas vidas. Filipenses 1:6. O mesmo Paulo declara que ele um dia começou uma boa obra e vai aperfeiçoar esta boa obra. Graças a Deus por isso. É ele quem faz, né? Mas nós precisamos estar abertos, suscetíveis. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos obedecer aos seus ensinamentos. Então, por estarmos unidos com Cristo, você foi fortalecido, o amor de Deus anima você, você se tornou participante do Espírito Santo, você
se tornou alguém, ou foi feito alguém bondoso e misericordioso. E quando eu digo isto, é que esta é uma realidade bíblica, é o que as Escrituras nos ensinam. Então, de fato, nós já somos assim, mas não em verdade. Por isso que esta obra, ela vai sendo aperfeiçoada em cada um de nós. Então, de fato, pela obra de Cristo, nós já fomos fortalecidos, nós recebemos dele ânimo, nós somos participantes do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo veio habitar dentro de cada um de nós. Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, né? Você é uma nova criatura, uma nova criação, você nasceu de novo. Cristo habita em você, você é a habitação de Deus no seu espírito. Então, nós somos participantes do Espírito Santo, somos cheios de bondades e de misericórdia. Estes são atributos do Senhor Jesus, são atributos dele, mas nós somos chamados para sermos imitadores dele. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso modelo maior, é o nosso exemplo maior. E pela sua obra, nós vamos, através dela, nos tornando cada vez mais parecidos com ele. Cada vez mais, dia a dia, Deus vai trabalhando através do Espírito Santo, através da sua palavra, vai nos moldando. Deus usa situações e circunstâncias na nossa vida, na nossa trajetória, para formar, para forjar Cristo na nossa vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, Paulo, ele chama para si a responsabilidade. Ele fala: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nós somos chamados a isto. E ele continua dizendo assim, verso 2: completem a minha alegria, que sejais de semelhante pensamento. No original, porneiro, que vai muito além de um simples pensar, mas fala de se dar valor, de viver de uma maneira harmoniosa. Então, o primeiro ponto é: nós precisamos ser de semelhantes pensamentos, mas nós também precisamos ter o mesmo amor. Que amor é esse? É o ágape de Deus, é o amor de Deus. Então, nós precisamos pensar de uma mesma maneira, ter uma mesma mente, nós precisamos ter o mesmo amor. Paulo fala em Romanos 5,5 que o amor de Deus, que o ágape de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor já está dentro de você, faz parte de você. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, nós precisamos ser cheio, ser movido, dirigido, conduzido por este amor de Deus que já está dentro de nós. Nós precisamos ser unidos de alma. No original, psuchos, né? Que é a sede dos pensamentos. A Escritura, quando fala em alma, né, nós entendemos hoje que está falando sobre a sede dos nossos pensamentos, né? E de uma mesma mente, ou viver de maneira de um comum acordo. Então, veja a importância de tudo isto. Né? Paulo, ele está falando de 4 ações. 4 ações.
andar, ter uma semelhança de pensamentos, sermos e termos e vivermos o mesmo amor, unidos de alma e unidos de mente. Mente. 4 ações que devem se manifestar no contexto do coletivo, quando nós estamos juntos, quando a igreja se reúne, quando 2 ou 3 estão reunidos em torno do seu nome, isto já é a igreja do Senhor, porque a igreja não é salão, não é templo, o templo somos nós. Então, essas 4 ações devem se manifestar neste contexto, né? Neste contexto de coletivo, de unidade, manifestação de uma mesma maneira de pensar, de uma mesma maneira de agir, de um mesmo amor, né? De comum acordo. Aí no verso 3, Paulo diz assim, por quê? Por que é importante a manifestação desses 4 tipos de ações, né, quando nós nos reunimos? E ele diz assim, para que nada seja feito por contenda. Contenda, né? Por meio de conflito, de rixa, isto não pode acontecer no nosso meio, nem vanglória. A vanglória fala de uma glória vã, que fala de um mérito próprio pessoal. Então, nós não podemos ser movidos, conduzidos por isto, né? Mas ele diz neste verso 3, mas com humildade. Humildade. E esta humildade, no original grego, fala de um senso de uma profunda insignificância. Um sentimento de que nós não somos nada sem Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Ele. É o que Jesus mesmo declara em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, é um sentimento de insuficiência, insignificância, impotência que precisa nos envolver, nos tomar. Por quê? Porque esta humildade, ela acaba se tornando um antídoto para todas estas atitudes erradas que muitas vezes nós vivenciamos, nós praticamos. Talvez não na nossa igreja, né? Nossa igreja ela é tão bacana, tão legal, mas isso acontece na maioria das igrejas, né? Brincadeira isto, porque nós corremos o risco de ser movidos, né, por estes sentimentos e por estas emoções. Então, por isso que Paulo, ele está declarando isto, ele está deixando claro que a humildade é um antídoto para todo tipo de atitude errada que nós podemos expressar e manifestar no coletivo, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, como canais, como aqueles que vão continuar a sua obra. Este é o verdadeiro sentido, né, da igreja, da eclésia. Este é o verdadeiro sentido da existência do corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. E então, ele começou a mostrar a importância da humildade, mas vem mais coisas por aí. No verso 4 ele diz assim, e que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Buscar os nossos próprios interesses é errado? Não, mas é errado quando nós buscamos só o que nos interessa. Nós devemos equilibrar isto. Vida no Espírito é uma vida equilibrada. Então ele está falando,
né? Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas os dos outros também. E aí chega no verso 5, quando ele diz, né, nesta versão, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Mesmo sentimento, né, o mesmo pensamento, a mesma atitude, mas eu entendo que esta palavra, ela se encaixa melhor. Ele está dizendo, tenham o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Porque eu já tenho falado sobre isto, batido muito nesta questão do nosso funcionamento humano, como nós funcionamos. Eu penso, eu sinto e então eu faço, eu escolho. Então é importante entender que todo pensamento, ele gera um sentimento, uma emoção. E tanto o nosso pensamento quanto as nossas emoções nos levam a fazer escolhas, a termos atitudes, reações. Então, tudo começa na mente. Então, Paulo, ele está nos orientando, ele fala, olha, para começar, né, vocês precisam ter, ou nós precisamos pensar da mesma maneira como Cristo pensava. Por quê? Porque dos nossos pensamentos é que vão vir as nossas escolhas. Entenda bem claro isto. Você é fruto das suas escolhas lá de trás. Você é fruto dos seus pensamentos. Então, Paulo está mostrando, nós precisamos, né, ter este mesmo modo de pensar, como Cristo tinha. Verso 6, por quê? Porque ele tinha a natureza divina de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus, ele não exigiu, ele não quis usurpar esta posição ou ser recebido como, né? Não. Ele era Deus, ele tinha a natureza divina, mas ele não quis ficar, ser tido, ser recebido como Deus. Verso 7, pelo contrário, ele abriu mão, ele esvaziou-se. Kenosis, esta palavra no original grego, né? Então esse esvaziamento que Cristo fez, abrindo mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, isto precisa fazer parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa caminhada. Abrir mão. Foi esta a atitude de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele abriu mão de tudo que era seu. A ideia-chave é que Jesus, ele não levou em consideração os seus próprios interesses, né? Ele não foi dominado por isto, guiado por isto, né? Muito pelo contrário, ele abriu mão de tudo que ele era, ele abriu mão da sua divindade, ele foi o Verbo encarnado de Deus, ele se fez homem, ele foi além disto, né? Porque o texto continua dizendo, né, que a ideia central é que ele não se deixou dominar pelos seus próprios interesses, pela sua vontade, mas antes, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele se tornou igual aos seres humanos, diz nesta versão. Ele se tornou igual ao ser humano. E vivendo esta vida comum de ser humano, nesta, né,
através desta atitude, deste modo, né? Ele foi humilde, de novo, a mesma palavra, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Humildade. Algumas versões dizem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma maneira de pensar. Nós somos incitados por Paulo, desafiados a vivermos este estilo de vida. Na mesma mente, unidos, né? Pensando da mesma maneira, tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento, abrindo mão, muitas vezes, dos nossos próprios interesses, da nossa vontade, do nosso querer, para que Deus possa nos usar como canais, como instrumentos, para levarmos o reino dele para outras vidas. Porque o reino de Deus, ele se estabelece dentro de nós. Não é um reino físico, é um reino espiritual. E como membros do seu corpo, como membros da sua eclésia, nós somos chamados a isso, comissionados a isso. Quando você pega o final do Evangelho de Mateus e de Marcos, nós vemos ali a grande comissão de ir. Eu já trabalhei isto, já falei sobre esta questão, este comissionamento, este chamado, que é para todos nós. Todo aquele que nasceu de novo se tornou membro do corpo de Cristo. Um canal, um instrumento de expressão do grande amor de Deus por toda a humanidade. Então, nosso interesse maior não é aquilo que nós queremos alcançar, conquistar, faz parte. Mas enquanto isto e a beleza do comissionamento de Cristo é justamente isto. Quando ele fala sobre o ide, no original, o sentido é enquanto você vai, enquanto você está indo, né, você vai levando o reino de Deus para a vida das pessoas à sua volta. Né? Jerusalém, Samaria, Judéia e por todo o mundo. Aonde você for, aonde Deus permitir que você vá, é verdade. Né? Onde você estiver, lá, você é um embaixador de Cristo. Você foi comissionado para levar o reino de Deus para as pessoas, para ser uma testemunha da obra de Cristo, do grande amor de Deus. Então, isto fala de uma grandiosidade de missão, né? Que Deus nos concedeu o privilégio de ser instrumentos dele. As Escrituras dizem que os anjos queriam este privilégio, mas ele deu ao homem, para mim e para você. Então, a base, o alicerce para as grandes coisas que Deus tem para a sua vida, para as promessas, para tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, o alicerce, né? Além do grande amor de Deus, fala da humildade. Ele foi humilde, ele obedeceu até o fim, até a morte. O texto continua dizendo, né? Neste versículo 8, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo, ele morreu do pior tipo de morte que existia naquela época. Era o pior tipo, o mais terrível, o mais humilhante.
Mas ele suportou tudo isso por amor. Por amor. Em obediência ao Deus e Pai, que queria que ele viesse e entregasse a sua vida naquela cruz, derramasse o seu sangue em nosso favor. Em nosso favor. Esta é a nova aliança que foi estabelecida no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Deus escolheu nos favorecer nele, porque o homem jamais conseguiu cumprir. Quando você pega as Escrituras para estudar todas as alianças de Deus com o seu povo, você vai ver que Deus sempre fez a sua parte, cumpriu com as suas promessas, mas o homem jamais foi capaz. Por quê? Porque ele não tinha natureza para isto. Então, Deus envia Jesus, seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que ele encarnasse como homem nesta terra e, entregando a sua vida naquela cruz, derramando seu sangue naquela cruz, ele cumprisse toda a justiça de Deus. Porque o salário do pecado era a morte. É a morte, não tem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós fomos colocados nele. E quando nós somos colocados na sua morte, na sua ressurreição, quando eu e você cremos nisto, nós experimentamos uma transformação, uma mudança de natureza. Nós mudamos de reino, como Paulo declara. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Nós recebemos uma nova identidade de filhos amados. Todos aqueles que creram e receberam Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos. Todos são criaturas, criação de Deus. Mas filho, só quem crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Evangelho de João, leia, capítulo 1, 2, 3, que você vai entender isto muito bem. Mas, Jesus, ele foi humilde até o fim, até no tipo de morte que ele padeceu, morreu. E aí no verso de número 9, Paulo continua assim: e por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante entre todos os nomes. Todo nome, para que diante do nome de Jesus toda criatura, toda a criação de Deus, no céu, na terra e embaixo da terra, no mundo dos mortos, todos caiam de joelho diante deste nome e confessem com a sua boca que Ele é o Senhor, Senhor dos senhores. Eu gosto da versão da Bíblia, mensagem, Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor. Não existe ninguém maior do que Ele. E agora, Ele vive e reina para sempre. Então, isto veio muito forte ao meu coração, isso falou muito comigo. Porque muitas vezes, nós que entendemos esta graça, este favor, que Deus escolheu nos favorecer, que Deus escolheu nos abençoar, como Paulo declara também nas suas cartas, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte. Então, eu e você nos tornamos
O mesmo Paulo disse, nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo das promessas. Nós somos herdeiros do mundo, herdeiros de todas as coisas. Mas isto não deve nos tomar e nos encher de orgulho, de soberba. Eu sou. Nós somos nele. Nunca se esqueça disto. É nele. Tudo é nele. Tudo circunda Cristo. Tudo é em função dele. É nele. Nele nós fomos feitos mais do que vencedores. Romanos 8, 28. Independente das circunstâncias, as piores que sejam, nós continuamos sendo mais do que vencedores, porque o vencedor habita em nós, ele habita em você. Então, este é o sentimento que deve nos nutrir, e tudo começa na nossa mente. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos ter a mesma maneira de pensar que Cristo tinha. Ele era Deus, abriu mão da sua divindade, de tudo que ele era e de tudo que ele tinha, para vir e nos servir. Ele assumiu a forma de servo, de escravo. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele morreu o pior tipo de morte. Então, eu quero deixar este desafio ao seu coração. A humildade é o antídoto para todo tipo de atitude errada que nós possamos ter. Deus, ele está aperfeiçoando esta boa obra na sua vida. E o sentimento, tudo começa com o pensamento. Pense, sinta e viva estas atitudes que fazem parte do caráter de Cristo. Ele está trabalhando em cada um de nós para formar este caráter, para forjar, para aperfeiçoar. E eu e você já somos. Já somos. É o que Cristo diz. De fato, pela sua obra, redentora, pela obra consumada da cruz, você já foi feito forte. O amor de Deus já está em você. Você é participante do Espírito Santo. Você é bondoso e é misericordioso. Então, sentimentos, atitudes que nós precisamos desenvolver, viver de maneira prática, como filhos amados de Deus, como membros do corpo de Cristo, nesta terra, enquanto nós estamos aqui. Amém, queridos? Humildade. Eu me lembrei agora de um versículo, que os humilhados serão exaltados. Não é bem assim, não. É aquele que se humilha será exaltado. Aquele que desenvolve este tipo de sentimento e é pautado por ele, e caminha e segue a sua caminhada cristã, tendo como base e o alicerce o amor de Deus, mas este sentimento de humildade, ser humilde, ter as outras pessoas em uma posição maior.
sempre considerando os outros mais do que a nós mesmos, não buscando os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. E assim nós vamos vendo Deus trabalhando em nós, nos mudando, nos transformando, e a cada dia mais você, cada um de nós vai se tornando cada vez mais semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pai eterno, que esta palavra venha falar profundamente ao coração daqueles que estão assistindo, que vão assistir, ouvir esta mensagem, Senhor. Que eles sejam tocados, que o Espírito Santo traga vida, traga revelação, traga entendimento, abra os olhos do entendimento do nosso coração, para que nós possamos viver de maneira prática estas verdades. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, toda a sua casa, e uma semana de muitas vitórias em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.